O Maranhão, historicamente, é um dos líderes em casos de conflitos de terra em todo o Brasil. Este é o tema da entrevista de Roberto Fernandes com a representante da ONG Anistia Internacional, Renata Neder. Renata, temos a retomada da violência no campo. Eu pergunto se a questão das terras de quilombo se configura como a mais preocupante. É muito difícil a gente comparar e identificar exatamente qual é mais preocupante, se é de povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores familiares. Mas, sem dúvida nenhuma, no estado do Maranhão, que é um estado com um grande número de comunidades quilombolas, esse é, sim, um tema bastante preocupante, né? A lentidão no processo de titulação das terras quilombolas aqui no estado leva a uma situação de precariedade das famílias nas comunidades quilombolas, que tem muita insegurança em relação, né, ao que plantar, como plantar e ao seu futuro, né, o que leva a outras violações de direitos, violação do seu direito à moradia, do seu direito ao trabalho, do seu direito à alimentação, mas também coloca essas comunidades em risco, né, em risco de ameaça direta por parte de fazendeiros, de homens armados e até de homicídios, né? Existem diversos casos aqui no estado de homicídios de lideranças de comunidades quilombolas. No caso dos indígenas, você tem as áreas demarcadas, aí você tem a ocupação dessas áreas e principalmente a exploração da madeira, é isso? Isso, em terras indígenas temos uma situação em que as terras estão demarcadas, mas infelizmente a sua integridade não está garantida, né? Então as terras são invadidas, há muita exploração ilegal de madeiras em terras indígenas, o que leva também a uma situação de conflito, apesar dessas comunidades indígenas, desses povos indígenas terem as suas terras demarcadas. Então, de um lado, existe uma luta pela demarcação das terras, tanto indígenas quanto quilombolas, né, digamos assim, pela garantia do direito no papel a essas terras. Por outro lado, depois de conseguir a demarcação ou de conseguir a titulação da terra, há novamente uma luta pela garantia na prática de que a integridade dessa terra seja garantida e que esses povos indígenas ou essas comunidades quilombolas não estejam sujeitas e vulneráveis, né, à violência e ataques por parte, enfim, de outros grupos e de pessoas armadas, o que leva a situação de conflito. No caso indígena, quer dizer, além da questão dos madeireiros e de grileiros, você tem uma outra questão que é exatamente de comunidades de pequenos lavradores que também se instalaram e que precisaria, num estado onde tem uma forte concentração de terra, de uma reforma agrária para deslocar essa comunidade para que ela também pudesse ter acesso à terra. É muito importante destacar justamente o papel do Estado, né, em suas diferentes esferas, né, estadual e federal, na garantia do direito de todos à sua terra, ao seu meio de vida, à sua produção. Então, a inação do Estado brasileiro em relação ao conflito por terra acaba alimentando esse ciclo de violência e colocando agricultores, familiares, povos indígenas e comunidades quilombolas numa situação muitas vezes de vulnerabilidade e também, enfim, expostos a uma violência muito direta. E aí é importante a gente destacar também a questão da impunidade em relação aos ataques, ameaças e homicídios dessas lideranças. Daí porque a violência permanece, né? Porque a impunidade acaba alimentando, né, um ciclo de violência no campo. Às vezes até com um aparato policial. Eu tive a oportunidade de visitar aqui no Maranhão especificamente uma comunidade quilombola do Charco, que fica ali entre os municípios de São João Batista e São Vicente Ferre, e o presidente da associação dessa comunidade foi assassinado no dia 30 de outubro de 2010 e hoje, praticamente 4 anos depois, esse caso ainda não foi a julgamento, né? Então essa impunidade acaba passando uma mensagem de que a violência contra comunidades quilombolas e contra defensores de direitos humanos, ela é aceitável e ela não pode ser aceitável. A comunidade do Charco, eu acho que é um caso bastante emblemático, porque do ponto de vista técnico, né, todos os passos para titulação do território dessa comunidade já foram dados, mas hoje é necessário finalmente conceder de fato a titulação para essa comunidade. Se lá que já está nessa condição, tem toda essa violência, imagina aquelas que ainda sonham algum passo no sentido da sua demarcação. Mas eu pergunto então, para a gente finalizar,
nesse sentido, qual é o papel da Anistia Internacional? É denunciar toda essa sorte de violência para que o Estado possa, enfim, sair da sua letargia? Desde 2010, a Anistia Internacional tem denunciado a situação do charco e de outras comunidades em situação semelhante aqui no estado do Maranhão de forma reativa, ou seja, em situações emergenciais de risco ou de ameaças a essas comunidades. Hoje a gente retorna aqui ao Maranhão para aprofundar nosso trabalho e poder pressionar as autoridades para que promovam mudanças estruturais nesse cenário de conflito por terra e garantam de fato, né, o direito à terra, titulando a comunidade do Charco e outras comunidades quilombolas e acabando com esse cenário de impunidade sobre os casos de violência no campo. Renata, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada.